dando seguimento ao capítulo de fonética, nós temos que falar dos dígrafos, porque isso facilita a hora de contar o número de fonemas de uma palavra. Os dígrafos, o que é? O nome já diz, né? Dígrafos, você grafa dois, você usa duas letras para reproduzir um único som. Então, por exemplo, dois R's tem som de um R forte. Então, nós temos aqui a palavra terra. Ninguém fala terra. Nós pronunciamos terra. Portanto, 5 letras, 2 sílabas, mas apenas 4 fonemas. Isso que vocês estão enxergando entre as barras é o que a gente chama de transcrição fonética. Se você já viu um dicionário, por exemplo, de inglês, você vai sempre encontrar uma palavra e ao lado dela a barrinha e letras estranhas. Essas letras, na verdade, são as transcrições do som. Não são exatamente letras, são representações dos fonemas. Não existe um idioma que tenha todos os fonemas. Por exemplo, o ão é uma característica da língua portuguesa. O ão é uma característica da nossa língua. Voltando, aqui nós temos duas letras representando um R forte no meio da palavra. Dois S's representando um S forte. Por exemplo, ninguém fala pássaro. Pássaro, ninguém pronuncia isso. A gente fala pássaro. Pássaro. Portanto, 3, 4, 5, 6, 7 letras, 3 sílabas, mas quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. SC, também som de S forte. Nasceu. Ninguém fala meu filho nasceu. Fala nasceu. Nasceu são 3, 6 letras, 2 sílabas, mas quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Cresça. O S cedilha também som de S forte. Cresça. Tá vendo? Ninguém fala cresça. Cresceu. Esse S e C cedilha é pronunciado como um S forte. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mais quantos fonemas? 5 fonemas. E assim por diante. O SC também um som de S forte, por exemplo, exceção. Exceção 2, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Mas quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Muitas vezes, numa prova, eles vão perguntar para vocês, perguntar o seguinte: assinale a alternativa em que o número de letras corresponde ao número de fonemas. Ou seja, se tiver 6 letras, tem que ter 6 fonemas. Você percebe que nenhuma dessas bate. Nós temos um número maior de letras que não corresponde ao número de fonemas. C e H tem esse som de X, né? Chiado. Chave, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas apenas 4 fonemas. O LH nós temos um problema, porque nós não temos em português uma palavra que sintetize esse LH. Então a gente tem que lembrar que conta como se fosse uma só. Então, por exemplo, telha. Telha, 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas apenas 1, 2, 3, 4 fonemas. Ok? O QU tem som de K. Ninguém fala queijo. Eu gosto de queijo. A gente fala queijo. Queijo. Então, 3, 4, 5, 6. Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Guerra, a mesma coisa. Ninguém fala guerra. E olha como é mais radical isso. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mas quantos sons? 4 sons, 4 fonemas. Tá? Faltou aqui também o NH. O NH tem esse som nasal. Por exemplo, galinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E o som? Galinha. Igual faz em espanhol. Nasal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Isso é fundamental porque isso vai ser pedido numa prova que você saiba contar o número de letras, o número de sílabas e o número de fonemas. Por isso é fundamental que você aprenda quais são os dígrafos. Ok? Depois disso, nós temos algumas coisas que é bom você prestar atenção na hora de contar, de saber a diferença entre o som, o fonema e a letra. Então aqui nós temos 2 sílabas, nós temos 4 letras, 3 fonemas. Aqui nós temos
4 letras, 4 fonemas, mas eles não correspondem ao mesmo som. O S aqui, entre vogal, ele apresenta um som diferente, é um som de Z, mesa, entendeu? Então não corresponde exatamente o S aqui tem um som de Z. Sexo é a mesma coisa, aqui o X vai aparecer, aqui se nós formos contar o número de letras, são 4 letras, mas quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5 sons, 5 fonemas. Porque quando a gente fala sexo, tá vendo? Tem esse KS aqui, então tem que saber contar isso. Homem, o H não é pronunciado, só que aqui tem uma característica muito interessante. Quando a palavra termina em M, em português, você não pronuncia homem. Homem. Normalmente faz um ditongo nasal. Homem. Aparece esse I. Então, é assim que é pronunciado. Ninguém fala homem. Ele é um homem. Não. Homem. Nasal. Vai pro nariz. Homem. Aparece um I. Mãe. O som, embora esteja com a letra E, o som é de I. Mãe. O som é de I. Ninguém fala mãe. Você é minha mãe. O som é de I. Mãe. Não, a mesma coisa. Em vez de ser som de O, é U. Não. Ninguém fala não. Não, não existe. Não. E aqui a mesma coisa do homem. Isso daqui, que é um ditongo, tem também é nasal. Amam. Ninguém fala eles se amam. Eles se querem, eles se amam. As pessoas falam eles se amam. Então aparece aqui o som de U. Amam. Então, é fundamental você perceber essas diferenças, porque elas vão ser muito importantes até para você entender um pouco melhor as regras de acentuação. Ok?